Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Clóvis Silva e te convido para a nossa reflexão do livro do Salmo de número 17, que tem como título Súplica por proteção divina. Oração de Davi. Ouve, Senhor, a causa do justo, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Vem à tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade, sondas o meu coração, de noite me visitas. Provas-me no fogo e não encontras em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Quanto às obras humanas, pela palavra dos teus lábios, eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se acostumaram às tuas veredas, os meus pés não resvelaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador daquele que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, eles cerram o coração e falam com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos derrubar. Parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, ó Senhor, enfrenta-os e arrasa-os. Com a tua espada, livra a minha alma do ímpio. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida, e cujo ventre tu enches com os teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Aqui neste salmo, nesta oração de súplica, aonde o salmista Davi, ele pede a proteção divina, a proteção de Deus. E todos nós precisamos fazer esta oração a Deus, pedindo a Ele para que Ele nos livre, nos proteja de todo mal, nos proteja de todos os inimigos. E quando eu falo inimigo, eu falo todo tipo de inimigo, seja ele físico ou espiritual. Que Deus nos livre do homem violento, do homem sanguinário. Que Deus nos livre de ser assaltados, de acidentes, e mesmo se vier a acontecer um acidente, que Deus nos livre das coisas piores, como por exemplo perder um membro do nosso corpo, ficar paraplégico, perder a vida ou perder a vida de um ente querido. Nós precisamos fazer a Deus esse tipo de oração, pedindo a Deus por proteção. E quando eu falo inimigo físico ou espiritual, porque o inimigo espiritual nós conhecemos, Deus nos mostrou e nos revelou através da sua palavra. E o inimigo da nossa vida, o inimigo espiritual, são os demônios, o diabo e seus demônios, que assolam, que veio exatamente para matar, roubar e destruir. A gente precisa fazer esta oração a Deus. O inimigo físico é esse do dia a dia. E às vezes nós temos inimigo que nós nem
imaginávamos que aquela pessoa fosse nosso inimigo, mas tornou-se nosso inimigo. Então é aí onde nós devemos fazer esta oração de súplica a Deus pela proteção divina, porque nós não conhecemos o coração de ninguém, nós não conhecemos outras pessoas. A gente precisa pedir a Deus para que Deus nos livre, seja dos nossos inimigos físicos, aqueles declarados e os não declarados, e as ciladas que os demônios fazem contra os filhos de Deus. A gente precisa pedir a Deus sempre por proteção divina. O salmista mesmo disse: ouve, Senhor, a causa justa, atenda o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Ou seja, o salmista aqui não está fazendo uma oração enganosa, tentando barganhar com Deus ou tentando enganar Deus, apresentando a Ele uma coisa que não é real, que não seja verdadeiro, porque Deus conhece o coração. Por mais que todos nós saibamos que ninguém tem a capacidade de enganar Deus, mas tem gente às vezes que se fazem de inocente para tentar enganar Deus, e Deus conhece. É por isso que o salmista Davi disse: olha, Senhor, dá ouvido à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos, pois do meu coração, dos meus lábios, saem palavras verdadeiras. Venha à tua presença o julgamento, e o meu respeito aos teus olhos veem com equidade. Sondas o meu coração, de noite me visitas. Provas-me no fogo e não encontras em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Observe que nas palavras de Davi era sempre apresentando Deus como aquele que sonda, como aquele que conhece. Todos nós nos conhece por dentro e por fora, não conhece apenas por fora, nem apenas por dentro, mas Deus nos conhece por dentro e por fora. Versículo 4: quanto às obras humanas, pela palavra dos teus lábios, eu tenho me guardado dos caminhos do violento. O salmista Davi está dizendo que os conselhos de Deus têm servido para ele e ele tem obedecido os seus mandamentos. Versículo 5: os meus passos se acostumaram às tuas veredas, os meus pés não resvelaram. Ou seja, de tanto ele obedecer a Deus, andar de acordo com os preceitos de Deus, os seus passos já se acostumaram a andar no caminho do Senhor. Por mais que em seu pensamento ele viesse tentar se desviar, mas os seus passos que já estavam acostumados nas veredas de Deus, nos caminhos de Deus, o guiavam, o levavam para o caminho correto. Eu te invoco, ó Senhor, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouves as minhas palavras. O salmista Davi fala aqui que as suas orações estão sendo respondidas por Deus. Versículo 7: mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Ele pede para que o Senhor mostre as suas maravilhas, as suas bondades, e o abençoe. Todos aqueles que oram ao Senhor, todos aqueles que pedem, invocam ao Senhor, todos aqueles justos, não é verdade? O justo que ora ao Senhor, que o Senhor venha mostrar as suas maravilhas e a sua bondade. Verso 8: guarda-me como as meninas dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Pois é, nós somos a pupila dos olhos de Deus. E quando nós trazemos para a nossa realidade, quem de nós não tem aquela preocupação com os seus olhos? Na verdade, quando cai um cisco, o cisco começa a incomodar, e a gente faz de tudo para que aquele cisco saia e nós possamos enxergar direito e que nada venha acontecer com os seus olhos. Assim, o salmista Davi se expressa, né? Assim como nós cuidamos dos nossos olhos e temos aquele cuidado especial por ele, que o Senhor também tenha por nós. Insensíveis, eles cerram o coração e falam com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos derrubar. Parecem-se com o leão ávido por sua presa, ou leãozinho que espreita emboscada.
Levanta-te, Senhor, enfrenta-os e arrasa-os. Com a tua espada, livra a minha alma do ímpio. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida, cujo ventre tu enches com os teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e os que lhes sobram deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Que Deus assim continue nos abençoando. Acredita, irmão, acredita, irmã, que o Senhor nos protegerá daqueles que tentam armar emboscada contra nós, tentam de todas as formas tirar as nossas vidas. Que Deus em Cristo continue nos abençoando hoje, amanhã e sempre. Até o próximo vídeo, até a próxima reflexão, se Deus assim nos permitir.